Gente, eu não sei se vocês já me acompanhavam quando eu estava fazendo o curso de Psicologia Positiva do Martin Seligman, que tem lá no Coursera. E um dos tópicos, em um dos módulos, inclusive, ele traz essa questão das notícias, né, do fluxo de informações. Isso influencia os nossos vieses. A verdade é que o mundo, usando como parâmetro o nosso passado, claro, a história da humanidade, para os seres humanos o mundo melhorou. A gente tem acesso a vacinas, a gente tem acesso a tecnologias para construir uma casa, a gente tem acesso à tecnologia para fazer roupa de frio, a gente tem acesso a tecnologias para criar mais alimentos. Ao contrário do que se espalha por aí, ou com relação ao nosso passado, né, com relação a, sei lá, 300 anos atrás, os índices de violência são bem mais baixos. A questão é que nosso cérebro não se desenvolveu para ser feliz, para ficar focando no legal, no positivo. Ele se desenvolveu para sobreviver. Ele não quer ser feliz, ele quer sobreviver. Então a gente tende a dar importância para notícias e para evidências de coisas ruins, coisas que podem nos colocar em risco. É um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência. Então a gente tende a dar mais atenção para notícias ruins, para desastres. Então o que acontece? O jornal, os canais de notícias, o pessoal que trabalha com rede social, eles acabam atendendo essa demanda que a gente tem, que é uma demanda por ver o que tem de ruim, o que está acontecendo de ruim, para a gente se proteger, para a gente ficar realmente alarmado. Então, boa parte das notícias são muito voltadas para essa parte ruim. Isso faz com que a gente arrume evidências para crenças de que o mundo é um lugar cada vez mais perigoso, é um lugar cada vez mais ruim, que o mundo é um lugar cada vez mais pobre. Ou seja, esse sistema, esse mecanismo está contribuindo na nossa busca de evidências para crenças e pensamentos nossos que possivelmente, em determinadas situações, estão distorcidos. Estão distorcidos pelo nosso mecanismo de defesa, a tal da ansiedade, também o medo. Porque por mais que a notícia fale apenas dos fatos, existe uma linha editorial ali. O pessoal vai escolher o que eles vão colocar no jornal naquele dia. Eles vão colocar aquilo que as pessoas têm interesse em ler. Mas não significa que está acontecendo em maior número. Pode ser que, assim, um pequeno espaço de tempo, os índices de violência e de pobreza aumentem. Mas se você comparar com a história da humanidade nos últimos 300 anos, nos últimos 100 anos, você vai ver que esse aumento e essa diminuição não são tão significativos assim, a ponto da gente achar que o mundo tá para acabar. E, infelizmente, eu também acho que tem muita gente que, em prol de uma militância, em prol das suas ideias, enfim, em prol de algo que ela realmente acredita ser bom, eu acho que elas ajudam a alimentar essa sensação de medo nas pessoas. Eu tive uma professora, era toda a aula, ela falava, por que no capitalismo o desemprego só aumenta? Por que não sei o que? Tipo, era tudo super alarmante. Você saía da aula derretido. Ela acabava com a minha saúde. Porque você sai desesperançoso, né? Eles não vendem esperança, eles vendem medo, porque a partir do medo você age. Só que eu decidi confrontar isso com fatos, com a realidade. Será mesmo? Será que no capitalismo o desemprego só aumenta? E aí eu fui ver algumas estatísticas e, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o símbolo do capitalismo, os índices de desemprego lá estavam baixíssimos. Tinha estado lá que era o quê? 3% o índice de desemprego? Mas 3%, desde a origem do capitalismo até agora, aumentou do jeito que ela falou que estava aumentando os índices de desemprego? Eu confrontei ela um dia. E aí ela começou a engasgar, né? Porque, né? Eu acho que ela não estava esperando que alguém fosse trazer fatos. Ela, não, mas e a qualidade desses empregos? O quanto que a pessoa está ganhando? Então, realmente, a qualidade do emprego, se aquilo que a pessoa está recebendo vai dar conta de manter um padrão de vida ali esperado, não sabemos, mas não era exatamente do jeito que ela estava falando, do jeito alarmante do que ela estava falando. E realmente tem algumas questões que são preocupantes, né? Por exemplo, eu tava vendo, acho que no Canadá, que é aquele paraíso que todo mundo fala, o valor dos salários da população lá já não tá conseguindo mais acompanhar o valor dos aluguéis. Você sabia que dá pra falar aluguéis? Enfim. E as pessoas não estão conseguindo acompanhar, né? O
o aluguel. Ou seja, isso é um problema real, mas é um problema também complexo. Mas também não dá para você falar que o mundo vai acabar amanhã por conta disso. É muito provável que a gente consiga se adaptar, como a gente tem feito desde a origem da humanidade. O ser humano está se adaptando. No mundo sempre teve guerra, desde o início sempre teve guerra. Desde que a gente não tinha conceito de país ainda, era tribo, tinha lá conflito. A questão é que agora as coisas estão um pouco mais complexas. Até mesmo as guerras, elas estão um pouco mais complexas. Porque dificilmente você vai ter países decididos a intervir ali de uma maneira mais direta. As guerras acabam sendo um pouco mais sofisticadas. As pessoas sabem que tem muito o que perder com o nível de tecnologia que a gente tem hoje. O que eu tô querendo trazer para vocês aqui, a reflexão, não é que tudo é lindo, tudo é perfeito, a tal da positividade tóxica, nem nada. Que nada vai acontecer e impossível. O que eu tô querendo trazer para vocês é que a gente não pode se deixar levar por essas evidências que a gente encontra nas notícias, que a gente vê alguns influencers falando, porque eles vivem disso. Eles vivem de vender notícia ruim. E a gente tem que evitar ao máximo alimentar esse filtro, né, de ficar coletando evidências para confirmar os nossos medos e as nossas ansiedades, sendo que muitas vezes os fatos contradizem isso. Os fatos hoje indicam que a gente vive num mundo muito mais seguro do que, sei lá, 50 anos atrás. Por exemplo, você entra no Twitter, você vê jovens americanos que estão num dos países mais ricos do mundo, mais poderosos do mundo, e ele tá lá na casa dele com o iPhone dele. Eles têm acesso a trocentos tipos de alimentos disponíveis e eles estão falando que o mundo tá para acabar, que eles nunca foram tão pobres, que nunca foi tão ruim assim. Se você olha assim de fora, em fatos, você vê que é a percepção da pessoa que eu acho que tá distorcida. E tá muito distorcida com esse fluxo de informações. É por isso que eu falo, é ótimo que a gente tenha mais informações circulando pra gente conseguir se informar. Só que a gente tem que ter critério, a gente tem que ter um senso crítico pra gente conseguir avaliar as informações, porque senão a gente fica assim. Eu particularmente acho que aqui, onde a gente tá, no contexto que a gente tá, o mundo não vai acabar amanhã. Minha aposta é essa. Tem que seguir fazendo os planos e fazendo o melhor que a gente pode fazer. É diferente de uma pessoa que vive em outro país, em outro contexto, que está em conflito direto com um país, por exemplo, como a Rússia. Mas aqui a gente não está nesse contexto. Aqui a gente tem outros problemas que a gente precisa lidar. Esse tipo de coisa não dá para prever exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que dá para ter uma perspectiva um pouco mais positiva, ou pelo menos não tão alarmante assim. Dessa forma. Eu acho que a gente precisa cultivar mais isso, a gente precisa cultivar mais esperança. Eu vejo o pessoal lá no Twitter vive cultivando desesperança, raiva. Eu acho que assim, você consegue conquistar mudanças a partir da raiva e do medo, que são sentimentos poderosos. Mas eu acho que a gente precisa buscar um pouco mais de esperança, porque se a gente ficar vivendo só na base do medo, a gente vai perder muita coisa, e tem muita coisa boa, gente. O mundo tem muita coisa boa. Então fica aí a dica pra vocês, faz um detox de notícia. Será que você realmente precisa ficar vendo notícia todo dia, toda hora? Você é jornalista, você trabalha com isso? E você precisa ficar só vendo notícia ruim? Será que não tem nada de bom acontecendo? Eu posso te garantir que tem coisa boa acontecendo. E eu acho que a gente precisa focar no aqui e no agora. Eu acho que vale a pena viver. Eu acho. E eu acho que vale a pena a gente buscar aquilo que há de belo no mundo. A gente ter controle sobre o aqui, sobre o agora, sobre as nossas relações. Fazer uma comida gostosa para quem você ama. Cultivar as suas amizades. Eu acho que é isso que vale a pena.